Bom dia. Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, dia do comediante. Estamos na lua cheia. No ar a edição 11.267 do Jornal da Regência, ano 33, verão brasileiro. Condições do tempo. Aqui em Lins, área central do estado, tempo bom na manhã desta segunda. Temperatura na casa dos 28 graus. Bom dia, me chama Matias. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Regência. Nesta segunda-feira, com a dissipação do sistema frontal e o predomínio de um sistema de baixa pressão no continente, a tendência indica chuvas isoladas de curta duração a partir do período da tarde. Aqui em Lins, Cafelândia, Promissão, municípios próximos, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Probabilidade de chuva de 90%. O volume previsto para hoje é de 10 milímetros. Umidade relativa do ar, mínima de 50%, máxima de 82%. Temperaturas variam, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em Campinas, a mínima de 21, a máxima de 31 graus. Em Santos, mínima de 22, máxima de 28 graus. São Paulo, capital, a mínima de 20, a máxima de 29 graus. A previsão para os próximos 2 dias aqui para a nossa região é de temperaturas variando entre 22 e 35 graus. A probabilidade de chuva de 80%. Dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Governo começa a discutir regulamentação da reforma tributária. Português que veio ao Brasil para ato de bolsonaristas em São Paulo é retido em aeroporto pela Polícia Federal e liberado. Bolsonaro pede anistia aos presos do 8 de janeiro. Confira no comentário de Alexandre Garcia. Advogado linense, especialista em legislação de trânsito, fala sobre a fiscalização ativa e passiva com o bafômetro. Bauru, Botucatu, Marília e Ourinhos atingem quase 100% em acesso ao saneamento básico, segundo o censo. A Câmara de Lins tem sessão hoje com 16 projetos na pauta. Perícia na estação de tratamento Vargem Limpa em Bauru começa na próxima semana. Esportes na Rádio Campeã. Com 10 em campo, o Linense segura o líder São José e empata sem gols na Série A2. Fora de casa, o Noroeste busca empate com o Monte Azul. Pela A3, com pênalti defendido no fim, Marília vence o Sertãozinho. Rio Preto bate o Lemense e vence a primeira em casa na competição. Em Suzano, Bandeirante de Birigui empata na rodada. Vossen e 15 de Jaú empatam sem gols em Assis pela Série A4. Barretos e América também empataram. O Penapolense goleou de novo. Desta vez a vítima foi o Jabaquara. Na elite do estadual, Novo Horizontino vence o Água Santa e se isola na liderança do seu grupo. Palmeiras vence o Mirassol de virada e garante vaga no mata-mata. Santos derrota o São Bernardo. São Paulo empata com o Guarani e volta à zona de classificação. Já o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta e se complica no Paulistão. Na polícia, suspeito de roubar casa e manter família refém é preso em Rio Preto. Jovem de 25 anos morre afogado na praia do Rio Tietê, em Pederneiras. Em Pereira Barreto, polícia confirma a morte de piloto de ultraleve que caiu no Rio Tietê. Ainda em Garça, polícia identifica menor esfaqueado na madrugada deste domingo. 8:06. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, Centro de Compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Dr. Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral.
A sua coluna dói e piora depois de um dia intenso de trabalho? Agende hoje mesmo a consulta na Doutor Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. A Doutor Hérnia é referência em tratamentos que vão te ajudar a viver melhor. Cuide-se, viva com qualidade e sem dores na coluna. Rua Osni Pinto da Costa 255, Residencial Fortaleza, Lins, anexa ao Lins Saúde, Centro Médico. Fone Whats 14 9 91 44 71 24. Somos a Usina Lins. E integração é o nosso valor. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso a cada dia, trabalhando em conjunto e gerando sinergia através de um ambiente colaborativo. Usina Lins, transformando colheitas em energia para as pessoas e para a vida. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, Centro de Compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Doutor Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. 8:08. Indicadores econômicos. Fechamento da última semana. Na sexta-feira, 23 de fevereiro, a Bolsa de Valores terminou em queda de 0,63% aos 129.418 pontos. Na semana passada, o índice acumulou alta de 0,54%. O dólar comercial, com alta de 0,80%, fechou em R$ 4,99. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,53%. O euro na última sexta subiu 0,8%, cotado em 5,40. Outros indicadores econômicos. O grama do ouro na BMF, cotado a R$ 317,54. O FESP, R$ 35,36. O FM de Lins, R$ 5,1034. A caderneta de poupança rende hoje 0,74%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. A arroba do boi gordo no estado cotada a R$ 236,25. O açúcar cotado a R$ 145,30 a saca de 50 quilos. O café, R$ 995,67 a saca de 60 quilos. O milho na BMF é vendido a R$ 63,06 a saca de 60 quilos. No estado, o leite é comercializado a R$ 2,1409 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar, cotada a R$ 132,92 campo, R$ 148,47 esteira. – 8:10. O governo começa a discutir a regulamentação da reforma tributária. Yuri Hudson. O governo federal começa a discutir nesta semana com o Congresso Nacional a regulamentação da reforma tributária. A PEC que mudou o sistema tributário brasileiro foi aprovada no ano passado. No entanto, para entrar em vigor, ela necessita de uma série de legislações suplementares, regulamentações que colocarão em prática as diretrizes tributárias para o país. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo deve apresentar uma proposta de regulamentação ao Congresso já no mês de março. Esse marco, esse conjunto de 4 temas, a expectativa é que a gente possa apresentar em março, o ministro Haddad deu um informe inicial, está sendo conduzido pela Secretaria Especial de Reforma Tributária, com participação do Ministério das Relações Institucionais, que faz a articulação com os estados e municípios. A nossa previsão é que a gente possa, em março, já ter uma proposta que a gente previamente vai apresentar os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente das duas casas,
antes de encaminhar definitivamente para o Congresso Nacional. Então, a meta seja apresentada em março a proposta. Segundo ele, o tema já começou a ser discutido pelo presidente Lula junto aos líderes parlamentares e ministros durante uma reunião no Palácio da Alvorada na semana passada. O encontro reuniu, inclusive, Lula com Lira, que foi o fiador da reforma tributária na Câmara dos Deputados. As bancadas da Câmara já estão discutindo esse tema. Pelo menos 19 frentes parlamentares no Congresso começaram a realizar seminários de 20 grupos de trabalho com o objetivo de justamente sugerir 4 minutas de projeto de lei complementar para regulamentar a reforma tributária. Cada frente parlamentar quer aperfeiçoar a reforma para o seu nicho. A reforma tributária elimina PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e cria 2 tributos sobre o consumo, o IBS e o CBS. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 8h12. O comentário de hoje. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia, Gilson, Michel, a todos e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, Marília, mais 80 municípios na área central do interior. Também em locais mais distantes com o nosso app em seu smartphone. O jornalista português Sérgio Tavares foi retido por algumas horas na entrada no Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ontem. Segundo a Polícia Federal, Tavares teria dito na imigração que veio ao país para um evento bolsonarista na Avenida Paulista. Em sua primeira participação neste começo de semana, Alexandre Garcia analisa também o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na manifestação de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, pediu para que o Congresso Nacional aprove um projeto de lei de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro. Direto da capital do Brasil, bom dia! Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. Ontem foi um grande dia. Começou com um erro astronômico cometido no aeroporto de Guarulhos, ao deterem o jornalista português Sérgio Tavares, tiraram o passaporte, levaram para a delegacia, foi interrogado sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre o 8 de janeiro, sinal que vinham monitorando um jornalista europeu. Incrível, incrível. Mas isso o projetou no mundo inteiro. Eu vejo notícias na Polônia, Portugal, então, acionando o presidente de Portugal em torno disso, né? Toda parte. Saiu a notícia, olha só qual é o regime vigente no Brasil. A Polícia Federal alegou que ele não tinha visto de trabalho, só que a legislação brasileira não exige visto de trabalho para jornalistas da União Europeia para trabalharem no Brasil por um período inferior a 90 dias, desde que não estejam a serviço recebendo de empresa brasileira, como é o caso dele. Mas começou assim, começou bem. Ainda teve os bloqueios nas estradas, que pode dar uma CPI, né? Porque isso agride 2 direitos básicos, o direito de ir e vir e o direito de reunião. A liberdade de reunião são garantias pétreas, fundamentais, previstas no artigo 5º da Constituição. Quem vai contra isso comete um crime gravíssimo contra a Constituição. Enfim, a Avenida Paulista encheu, lotou. Dezenas de drones por cima da Avenida Paulista impedem que jornalistas de uma certa mídia criem factoides narrativas. A gente fazendo um cálculo, eu não sei quantas pessoas havia lá, mas a Avenida Paulista tem 130 mil metros quadrados. Por metro quadrado cabe no máximo, apertadinho, 5 pessoas. Aí 130 mil vezes 5 dá 650 mil. Não sei se teve isso ou não. O fato é que isso me mostra que jamais poderia ter 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões. Só se for por camadas, uns por cima dos outros. É uma lei, propriedade geral da matéria, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Bom, e aí o discurso, o mais importante de Bolsonaro, foi pedindo que deputados e senadores
façam uma lei de anistia para os presos políticos. Não aqueles que destruíram o patrimônio do público, no Palácio do Planalto, no Congresso, na sede do Supremo. Aí não, esses fora da anistia. Mas os outros que simplesmente se manifestavam pedindo anistia pela conciliação. E, por último, constatar que a Avenida Paulista ontem derrubou a muralha do medo de fazer manifestação, do medo de se pronunciar, do medo de falar, quer na rua, quer na ágora digital, que são as redes sociais. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Um novo comentário na parada 107, 8h17. Vamos para a região. Perícia na estação de tratamento Vargem Limpa, em Bauru, começa na próxima semana. Sabrina. A perícia na estação de tratamento de esgoto, ET, Vargem Limpa de Bauru, obra iniciada em 2015 e até hoje inacabada, vai começar no próximo dia 4 de março. A data consta no novo cronograma do Instituto para o Desenvolvimento da Engenharia Aplicada a Controvérsias, IDAC, nomeado para fazer este levantamento encaminhado à Justiça na última semana. Os trabalhos acontecem no âmbito da ação ajuizada pela empresa Com Engenharia, antiga empreiteira responsável pela obra e que contesta a decisão do governo Suelen Rossim, que rompeu o contrato em 2021. A juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello, titular da ação, já homologou o novo cronograma e determinou as partes envolvidas no processo, a Prefeitura de Bauru e a empresa Arcades Logos, responsável pelo projeto executivo da ET, que providencia o depósito da primeira parcela o mais rápido possível. O levantamento custará 620 mil, valor que será dividido em 3 parcelas. A primeira, de 300 mil, deverá ser paga em até 10 dias após o início da perícia. A segunda, de 120 mil, em 90 dias, nesses mesmos moldes. E a última, de 200 mil, será repassada em até 10 dias depois da entrega do laudo. Na decisão, a magistrada também rejeitou o pedido do IDAC para receber o pagamento com correção monetária. O Instituto argumenta que foi nomeado há quase um ano, mas que demorou a ser confirmado como responsável pelo trabalho, porque tanto o Departamento de Água e Esgoto, DAE, como a Prefeitura contestaram a indicação da entidade. Os órgãos municipais sustentaram que o Instituto não tem capacidade técnica para realizar o serviço, mas a Justiça rejeitou os argumentos. O laudo sobre a real situação da estrutura da ET Vargem Limpa deve sair só no segundo semestre, com previsão de entrega em 4 de setembro, segundo o novo cronograma. A perícia deve ter duração de 180 dias. O IDAC terá de esclarecer ao longo da perícia 502 questionamentos encaminhados pelas partes interessadas no processo. A Prefeitura, o Departamento de Água e Esgoto DAE e a empresa Arcades Logos. 8h20. Seguimos falando de saneamento. Bauru, Botucatu, Marília, Lins e Ourinhos atingem quase 100% em acesso ao saneamento básico, de acordo com dados do censo. Tony. Novos dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram os índices de acesso ao saneamento básico e a coleta de lixo nos municípios do Brasil. Bauru, Botucatu, Marília, Lins e Ourinhos se destacaram no ranking e figuram entre as melhores cidades do país nos 2 quesitos. De acordo com o IBGE, os municípios beiram os 100% em todos os itens estudados pelo censo, que ainda incluíram moradores com banheiros e com abastecimento adequado de água. Apesar dos bons números na coleta de esgoto, menos de 5% do esgoto de Bauru é tratado. Para lidar com o problema, o município deu início, em 2015, à construção da estação de tratamento de esgoto ET, Vargem Limpa. No entanto, a obra está paralisada desde setembro de 2021. Em Bauru, 99,68% dos moradores têm abastecimento adequado de água. Já 98,15% dos moradores têm coleta de esgoto. 99,93% dos moradores com banheiros e 99,38% dos moradores
tem coleta de lixo. Em Marília, 99,93% dos moradores têm abastecimento adequado de água. 98,5% dos moradores têm coleta de esgoto. 99,96% dos moradores com banheiros. E 99,4% dos moradores têm coleta de lixo. Ourinhos tem 99,95% dos moradores com abastecimento adequado de água. 99,25% dos moradores têm coleta de esgoto. 99,97% dos moradores com banheiro e 99,6% dos moradores têm coleta de lixo. E em Botucatu, 99,93% dos moradores têm abastecimento adequado de água. 98,26% dos moradores têm coleta de esgoto. 99,98% dos moradores têm banheiros e 99,37% dos moradores têm coleta de lixo. Já aqui em Lins, são 98,24% domicílios conectados à rede de esgoto, 98,16% abastecidos com água tratada, 99,95% têm banheiros e 99,21% têm a coleta de lixo. De acordo com o IBGE, é considerado descarte adequado o esgoto que vai para a rede pública de coleta geral ou pluvial, ou para fossas sépticas ou com filtro, ainda que depois de passar por esses equipamentos não seja destinado para essas redes. Em Bauru, Marília e Ourinhos, o saneamento básico e o abastecimento de água são realizados por autarquias municipais. Já em Botucatu e aqui em Lins, os serviços são administrados pela Sabesp desde a década de 70. A região sudeste do Brasil tem 86,2%, que é maior parcela da população morando em domicílios com coleta de esgoto. No sentido oposto, a região norte, com 22,8%, mostrou a menor taxa nesse indicador. O estado de São Paulo, 99%, teve o maior percentual de população atendida por coleta de lixo, enquanto Maranhão, 69,8%, registrou a menor. 8h24. A Secretaria de Saúde de Lins informa que hoje a UBS Morumbi terá campanha de Papa Nicolau com horário estendido, das 4 da tarde até as 8 horas da noite. A unidade fica na rua Antônio Fernando Ibanes, 307, ali próximo ao estádio do Clube Atlético Linense. Serão oferecidos vários serviços durante a campanha, incluindo a coleta de exames de Papa Nicolau, solicitação de mamografia de rastreamento para mulheres entre 50 e 69 anos e ainda verificação de pressão arterial e glicemia. Hoje, então, na UBS do Morumbi, campanha de Papa Nicolau com horário estendido das 4 às 8 da noite. E atenção, a Secretaria de Trânsito e Transporte de Lins informa que a Pedro de Toledo está interditada nesta manhã para a realização de obras. Esta interdição é no quarteirão do Posto Renascença, entre a Travessa Jaraguá, a Rua da Feira e a Rua Santo Antônio. Os condutores que utilizam a rota deverão virar ali na Travessa Jaraguá ou antes. A previsão é que a interdição prossiga até por volta das 2 horas da tarde. Na última sexta-feira, autoridades do município acompanharam na Santa Casa de Lins uma importante doação feita pelos 3 clubes de serviço do município, os 3 Rotaries. O Rotary Clube de Lins, o Rotary Clube de Lins Sul e o Rotary Clube de Lins Norte uniram esforços e fizeram uma significativa doação à Santa Casa, mais de R$38 mil, com a aquisição de equipamentos para o hospital. Um destaque para um elevador maca-leito, que foi doado pelos 3 clubes de serviço à Santa Casa de Lins. Acontece hoje a 4ª sessão ordinária da Câmara aqui de Lins. Ao todo, 17 projetos estão na ordem do dia, 7 deles de abertura de crédito de mais de R$3,5 milhões. Constam ainda 10 projetos de denominações de ruas e praças no município. A sessão ordinária da Câmara de Lins começa logo mais às 6 horas da tarde. 8h26. Entretenimento, Regência, tudo de bom para você. Nos palpites para Linense 0, São José também 0,
Gislaine Peron e Hugo ZS ganharam bola autografada pelos jogadores do Elefante. Ontem, no 100% Brasil, saiu mais um brinde especial. Maria Alice Cambuí ganhou o kit verão da Regência. Continue participando, faça seu cadastro em nosso WhatsApp. Próximo domingo tem mais presentes da Brasileiríssima. A partir das 10h30, hoje tem o Você Faz o Sucesso. Você participa ao vivo pelo 35225790, em nosso WhatsApp, o 991639290, pelo Face, Regência Líder para Valer, e também no Instagram, @RegênciaFM, você pode participar. Neste mês, tem ingresso para o cinema, tem também almoço no Oasis Restaurante em Cafelândia. 8h27. Atualmente, os agentes de trânsito possuem equipamentos que detectam a presença de álcool sem que o motorista faça o bafômetro. É a fiscalização passiva, sem a participação do condutor. Já a forma ativa, que é a mais conhecida, inclusive, é quando o motorista é convidado a assoprar o etilômetro. Dr. Renato Alves, advogado, especialista em direito de trânsito e presidente da Comissão de Trânsito da OAB aqui de Lins, fala ao Jornal da Regência sobre as formas ativa e passiva de fiscalização de embriaguez ao volante. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Regência. Um grande abraço a todos. Ô Gilson, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre fazer um teste do bafômetro, né? Quando você é abordado numa blitz aí, da lei seca, qual que é a diferença entre o teste do bafômetro passivo e o ativo? E é importante que você, motorista, você condutor de veículo aí, saiba dessa diferença, até porque para que você entenda as infrações da lei seca. Então, em curtas palavras, o teste do bafômetro passivo, ele detecta a presença de álcool no ambiente, sem a necessidade de você assoprar. Então, o agente de trânsito com o aparelho passivo lá, ele chega perto ali no carro, ali, perto do vidro ali, ele já consegue detectar se há a presença de álcool no ambiente ali. Então, esse é o passivo. Agora, o ativo, ele exige que o condutor assopre o aparelho para sair uma análise da quantidade de álcool que tem no organismo do condutor. Então, ambos, como o ativo quanto o passivo, eles são utilizados para verificar a presença de álcool no organismo. Então, é importante aí que você que é motorista, você que é condutor de veículo, entenda aí a diferença entre teste do bafômetro ativo e passivo. Um grande abraço, Gilson, um grande abraço aí a todos ouvintes da Rádio Regência. 8h29. A seguir, Linense e Noroeste empataram na rodada da Série A2. Pela 3, o MAC venceu, o Bandeirante de Birigui empatou. O Rio Preto também ganhou na rodada. Série A4 teve mais uma goleada do Penapolense. O 15 de Jaú empatou. No Paulistão, vitória do Novo Horizontino. Já o Mirassol foi derrotado pelo Palmeiras. O São Paulo empatou na rodada. O Santos venceu e o Corinthians perdeu para a Ponte. Ainda em Pederneira, jovem de 25 anos morre afogado na prainha do Rio Tietê. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, Centro de Compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Dr. Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Big Mart, vem pro Big Mart, de portas abertas sempre pra você. Tem promoção todo dia, vem fazer economia. Vem pro Big Mart, Big Mart, Big Mart, Big Mart. Qualidade, preço, baixa economia. Big Mart, Big Mart, o super
apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, Centro de Compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Dr. Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. 8h32. Esportes. Futebol feminino. Brasil vence a Colômbia e vai para as quartas de final da Copa Ouro. Raquel Carneiro. A partida mal havia começado e aos 4 minutos Duda Santos abriu o placar para a seleção brasileira contra a Colômbia na madrugada deste domingo nos Estados Unidos. O gol veio de um lançamento ruim da goleira colombiana Natália Giraldo. Bia Zanerato interceptou a bola e, com poucos passes, fez com que chegasse aos pés de Duda Santos, que marcou livre na área. Se no primeiro jogo contra Porto Rico o Brasil viveu dificuldades, desta vez, com 6 mudanças na escalação, o grupo jogou bem nas diferentes áreas. Lembrando que a partida foi entre as duas seleções finalistas da última Copa América em 2022. A Colômbia foi até as quartas de final na Copa do Mundo em 2023. Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil agora não apenas garante a liderança isolada no Grupo B, com 6 pontos, como já está classificado para as quartas de final da Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. 8h33. Agora o Paulistão, tivemos a 10ª rodada neste fim de semana. Michel. Com um gol de Danilo Barcelos cobrando pênalti no primeiro tempo, o Novo Horizontino venceu o Água Santa por 1-0 no estádio Jorge Ismael de Biasi e se isolou na liderança do Grupo D com 18 pontos. O Palmeiras garantiu a classificação antecipada às quartas de final ao vencer de virada na Arena Barueri o Mirassol por 3-1. O Verdão ainda tem uma partida atrasada, mas chegou a 21 pontos em 9 rodadas e lidera o Grupo B. Com 14 pontos, o Mirassol é o terceiro do Grupo C. Na manhã de ontem, o Santos venceu São Bernardo por 2-1 com 22 pontos. O Peixe segue na liderança do Grupo A. Em Campinas, no Brinco de Ouro, Guarani e São Paulo ficaram no empate em 1-1. O São Paulo, com 15 pontos e um jogo a menos, está em segundo do Grupo D. E na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu por 1-0 para a Ponte Preta. O Corinthians está na lanterna do Grupo C, com 10 pontos, sendo 4 atrás da Inter de Limeira, que ainda tem uma partida a menos. O Timão precisará vencer os 2 próximos jogos e de uma combinação de resultados para avançar. 8h35. Vamos para a Série A4 do estadual, a 4ª divisão, que teve a 7ª rodada neste fim de semana. Barretos e América de Rio Preto empataram sem gols na noite deste sábado em Barretos. Com resultado, o América tem 8 pontos na 11ª colocação. Também no sábado, o Penapolense goleou Jabaquara por 4-1. Com o resultado, o time de Penápolis é o 10º colocado com 8 pontos. Vossen e 15 de Jaú empataram em 0-0 na manhã de ontem no estádio Tunicão, em Assis. Com o resultado, o time de Jaú chega a 16 pontos, mas perde a liderança para o Grêmio São Carlense pelo critério de saldo de gols. O time de Assis sobe para a 7ª posição, tem 10 pontos conquistados. Ainda na rodada, tivemos São Carlense 1, Audax 0, Independente foi derrotado pelo Taquaritinga por 3-2, a Francana venceu o Rio Branco 2-0. O União Barbarense fez 1-0 em cima do Nacional. Joseense venceu o SCA Brasil por 2-0. 8h36. Vamos para a Série A3 do estadual. Marília venceu mais uma pela competição. O Marília venceu o Sertãozinho por 1-0. Partida no sábado no estádio Bento de Abreu. O Marília foi a 15 pontos e assumiu a 6ª colocação na tabela.
O Rio Preto venceu pela primeira vez no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, na competição. Na manhã de ontem, o time de Rio Preto derrotou o Lemense por 2-0. Com o resultado, o Rio Preto sobe para o 12º lugar, tem 9 pontos. União Suzano e Bandeirante de Birigui ficaram no empate em 0-0. O Bandeirante, que vinha de derrota para o Catanduva, alcançou 13 pontos na competição, na 7ª posição da tabela de classificação. A rodada teve também São Caetano 4, Matonense 1. O líder São Bernardo derrotou o vice-líder Desportivo Brasil por 3-0. O Catanduva venceu o União São João por 1-0. O Grêmio Prudente derrotou Itapirense por 3-1. Ainda tivemos a vitória do Votuporanguense em cima do Red Bull Bragantino 2 por 3-2. 8h37. Agora a Série A2 do estadual, tivemos a 11ª rodada neste fim de semana. Linense e São José empataram sem gols na tarde de sábado no estádio Gilberto Siqueira Lopes, aqui em Lins. Monte Azul e Noroeste empataram em 1-1, partida na manhã de ontem no estádio Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul. Ainda na rodada, a Portuguesa Santista venceu o Comercial por 1-0. Velo Clube e Rio Claro empataram em 1-1. O São Bento derrotou o Oeste 2-1. 15 de Piracicaba e Primavera empataram em 1-1. O Juventus derrotou o Taubaté por 2-0. E a Ferroviária empatou com o Capivariano em 1-1. Após a rodada, a classificação. São José segue na ponta, 25 pontos. Segunda posição para o São Bento com 24. Em terceiro está a Ferroviária, soma 18 pontos. O 15 de Piracicaba é o quarto colocado com 17. Em quinto, o Rio Claro 16, o Noroeste também tem 16, é o sexto. Ainda com 16 está o Oeste, na 7ª posição. 8ª posição, fechando o G8, os 8 que se classificam para a próxima fase, Portuguesa Santista também com 16 pontos. O 9º colocado é o Velo Clube, tem 15. O Juventus é o 10º com 14. O Taubaté, 11º, tem 13. O Linense aparece na 12ª posição com 12 pontos. 13ª posição, Capivariano tem 9. Aliás, próximo jogo do Cal é justamente lá em Capivari contra o Capivariano, confronto direto ali no meio da tabela. O Capivariano com 9 pontos, 13º colocado, o Linense 12º com 12 pontos. 14ª posição vem o Primavera com 8. Na zona da degola, Monte Azul com 7, Comercial de Ribeirão Preto, Lanterninha com 5 pontos ganhos. No último sábado, no Gilberto Siqueira Lopes, o menor público até aqui no Gilbertão, neste campeonato paulista. 1.312 torcedores. A renda do jogo foi de R$ 22.125,58. O Linense conseguiu segurar o líder da competição, líder invicto, melhor ataque, melhor defesa. E no sábado parou no Linense, placar de 0-0. O Linense chegou a ter chances e também teve aí o São José, claro, poderia ter vencido a partida. O placar foi de 0-0. O Linense, que ainda teve no segundo tempo, aos 19 minutos, o capitão Ulisses expulso, tomou o segundo amarelo. O Linense jogou com um jogador a menos praticamente toda a etapa complementar. 0-0 foi o placar do jogo, resultado importante para o Cal, que somou mais um pontinho na tabela. O técnico Alberto Félix faz uma análise da partida deste jogo contra o líder da competição e também fala da sequência do campeonato nesta reta final. Verdade, eu acho que o resultado muito importante, de fato, jogamos contra uma equipe, né, que possui aí os melhores números, né, do campeonato, era até essa rodada, né, melhor ataque da competição, melhor defesa, a líder do campeonato, a única invicta. Então, assim, isso já demonstra, né, a força, né, que tem essa equipe. E de nossa parte, né, vimos que o que os atletas produziram em campo, né, não deixou nada, né, não ficou devendo nada, né, para essa equipe, mesmo reconhecendo, né, que eles possuem esses números. Então, o que eu passei para eles para poder encarar esse adversário foi exatamente isso. Eu, quando analiso, né, os adversários, procuro passar para eles exatamente, né, aquilo que é a leitura, né, e
na parte individual, na parte tática, né, também. E adversários que vêm aqui, né, muitos não observam, né, que às vezes tem uma condição técnica, né, e uma qualidade individual muito boa, como foi o caso do Monte Azul. Passei para eles assim a situação de que não entrem, né, no clima assim dos torcedores, das pessoas que não acompanham, porque às vezes se confundem, né? E alguns até subestimam o adversário quando vem jogar aqui por conta da posição da tabela. E esse campeonato, eu sou repetitivo, não dá para você diferenciar pela colocação da tabela se o adversário é muito abaixo do outro ou o outro é um super time. Então, com relação a esse time agora, mesmo reconhecendo esses números que eu falei, eu disse para eles assim que, olha, não é um time imbatível. Não é um time assim, com todo respeito, né, os números assim, porque é uma excelente equipe, né, por conta de tudo que envolve ali, né, eu não quero também estar citando assim, estrutura, essas coisas, não quero entrar nisso, quero falar do campo. Então o que eu analisei assim, porque mesmo, né, considerando um time muito forte, eles tinham totais condições de fazer um jogo de igual para igual, que encarasse o adversário com coragem, né, que acima de tudo, né, tivesse organização, tivesse equilíbrio, e eles fizeram isso. Então mesmo no momento em que nós estivemos com um jogador a menos, né, soubemos nos organizar, soubemos preparar, inclusive, situações de perigo, né, contra o adversário. Não houve, né, nenhuma situação assim, que a gente pudesse fazer, uma situação clara, né, de fazer o gol, mas eles perceberam que poderiam sofrer um gol em algum momento. Então eu saio muito satisfeito com o desempenho dos atletas. Foi realmente um jogo assim que nossos atletas novamente se doaram muito, né, precisou ter, né, um esforço gigante, né, por parte deles para poder ter alcançado tudo isso que eu mencionei agora. Professor, temos a semana cheia agora, depois dos jogos fora, né? Mas preocupa a questão do departamento médico linense. Hoje a gente viu no banco lá, tinham 6 atletas à disposição, mais um cartão vermelho, mais um que não tem, os outros amarelos eu acho que tem mais alguma baixa. Quer dizer, está complicada a situação de atletas para atuar. Sobre isso, né, Gilson, assim, a cada entrevista, a cada momento, eu não posso, né, estar sendo repetitivo, né, acho que todos já sabem, né, as adversidades, né, que esses atletas aí têm encarado, né, dentro dessa competição. E a partir do momento que a coisa vai afunilando, né, elas vão se tornando mais complicadas, principalmente com relação à formação da equipe, né, a opções, né, que a gente precisa estar usando de acordo com as circunstâncias de cada jogo, né? Então, assim, isso é fato. Então, a gente tem que saber se organizar e trabalhar, né, com aquilo, né, que nós temos e somos, né, no momento. Então, tem mais essas baixas, né, vamos torcer para que não apareça mais nenhuma, né, porque a cada jogo, né, a cada partida em que esses atletas têm esse tipo de entrega, né, que eles vêm fazendo isso durante todo o campeonato, em todos os jogos, a gente corre o risco de estar, às vezes até numa reapresentação, alguns também sinalizaram algum problema. Então pedir a Deus assim que a semana é aberta, né, não podemos, né, nos dar o luxo assim, de estar podendo fazer um trabalho de tático, coletivo, por conta daquilo também os números, os atletas estão cada vez mais reduzidos, mas pelo menos temos tempo para descansar. Então isso a gente agradece muito, já é de grande valia, né, poder recuperar esses atletas pela semana aberta, né, e a partir do meio da semana, depois desses atletas melhor recuperados, a gente programar aí, né, o que devemos estar fazendo para poder estar novamente bem preparado para poder fazer novamente uma decisão contra a equipe do Capivariano fora de casa. Professor, e no último jogo, os jogadores nervosos, discussão, mas está tudo tranquilo? Como é que está o vestiário, o clima entre os atletas? Sim, são situações que temos que saber como administrar, né? É uma questão delicada, né, que a gente falou aqui, eu atribuí isso aí até a própria ansiedade dos resultados, dos maus resultados que a gente não estava tendo, né? Não estávamos conseguindo as vitórias. Isso gera, né, uma ansiedade maior, né? Principalmente para quem é humano, né, e que são jogadores de caráter, né, que tem brilho, vontade. Então, quer dizer, eles acabam extrapolando, como foi o caso. Não justifica, foi isso que eu falei para eles. É importante que a gente tenha equilíbrio para não chegar ao ponto, né? Mas conversamos, procuramos ajustar nessas situações e fica claro uma situação assim, para qualquer atitude, né,
dependendo do momento, das circunstâncias, que eu vou falar sempre, você não pode falar ou tomar nenhuma atitude drástica, né? São situações assim que, no normal, se eu for me deixar envolver pela emoção, só também, assim, eu posso tomar alguma atitude que vai ser prejudicial para todo mundo. Então é preciso ser inteligente também nessa hora, né? E precisamos de todos agora, né? E ainda torcer para que chegue mais alguns para estar aí com a gente junto nessa caminhada até o final do campeonato. 8h47. Em instantes, os números das loterias. A Mega acumulou de novo, o prêmio chega a 120 milhões. A mais milionária segue acumulada. O prêmio para o próximo sorteio é estimado em 145 milhões. Ainda, em Garça, a polícia identifica menor esfaqueado durante a madrugada de ontem. Em Pereira Barreto, polícia confirma a morte de piloto de ultraleve que caiu no rio Tietê. Em Rio Preto, suspeito de roubar casa e manter família refém, é preso. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, centro de compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Dr. Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Mart Center, construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia. Tudo para a construção inteira. Mart Center. Tijolo, azulejo, ferro e cimento. Tudo dentro do seu orçamento. Mart Center de Cafelândia, Dom Pedro II, 192, 3554-1777, 3554-3096. Você e sua família podem seguir tranquilos. Afinal, tu tem profissionais comprometidos. Motor, câmbio, freio e suspensão. O seu carro está em boas mãos. Venha fazer a sua revisão, seja qual for a marca do seu carro. Confiança e garantia é na Finalto. A Finalto, há 15 anos fazendo mais que clientes, fazendo amigos em Lins e região. Rua José Fava 407, Junqueira, 3523-5192. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart, centro de compras. Mart Center, materiais e construção de Cafelândia. E Clínica Dr. Hérnia, especializada no tratamento da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. 8h50. Quina. Prêmio acumulado em 7 milhões. Números do concurso 6.374. 4, 13, 19, 28 e 53. Time Mania concurso 2058. Prêmio acumulado em 16 milhões. Time do coração, o Boa Vista do Rio. Atenção. 3, 6, 21, 41, 50, 52 e 63. 8h50. Mega Sena. Ninguém acertou 6 números do concurso 2692. Com isso, o prêmio acumulado da Mega chega a 120 milhões. Anote. 9, 33, 45, 55, 56 e 59. E a mais milionária também segue acumulada. O prêmio deve chegar à casa de 145 milhões no próximo sorteio. Teremos sorteados no concurso 124, 1 e 2. Atenção. 1,
13, 17, 24, 44 e 47. 8h51. Loteria Federal. Teste 5.843. Quinto prêmio, 35.868 macaco. Quarto prêmio, 67.539 coelho. Terceiro prêmio, 51.701 avestruz. Segundo prêmio, 56.340 coelho. E o primeiro prêmio, 23.309. Deu burro. Dia de sorte, concurso 879, prêmio acumulado em 950 mil. O mês da sorte abriu. Atenção. 3, 4, 5, 7, 15, 24 e 26. Lotofácil, concurso 3037. Uma aposta de Getulina feita pelo canal eletrônico levou R$1.649.000. Atenção para as 15 dezenas. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22 e 23. 8h53. Notícias da polícia. Um homem foi preso na tarde de ontem, suspeito de manter uma família refém e roubar a residência deles no Jardim Urupês, em São José do Rio Preto. O crime foi na última sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, um homem armado invadiu a casa, rendeu 2 idosos de 83 e 74 anos, a filha deles de 51 e a neta de 30 anos. As vítimas foram trancadas em um cômodo. Durante a ação, o criminoso obrigou a neta a transferir R$1.000 via Pix. Em seguida, o suspeito fugiu em um carro, levando também uma televisão, 4 celulares e um grill. Após buscas, policiais do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, lá de Rio Preto, acabaram localizando o criminoso no bairro João Paulo II. Ele foi reconhecido pelas vítimas, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça. 8h54. A polícia identificou o corpo do adolescente esfaqueado na madrugada de ontem numa pista de skate nas proximidades do Lago Artificial JK Williams, em Garça. Trata-se de Daniel dos Santos Lucato, de 15 anos. Ele veio a óbito logo após uma discussão generalizada que teria o envolvimento de mais jovens. O principal suspeito, que desferiu a facada, fugiu após o crime e é procurado pela polícia. Por volta da 1h da manhã de ontem, a vítima teria entrado em luta corporal com outros jovens por motivos a serem apurados. Um dos envolvidos na briga desferiu um golpe de faca em Daniel. Este golpe acertou o abdômen da vítima. A polícia militar fazia patrulhamento no lago e se deparou com a ocorrência. O SAMU foi acionado, socorreu a vítima, Daniel, porém ela não resistiu e veio a óbito. O corpo encaminhado ao IML de Marília. A perícia esteve no local. O sepultamento do jovem aconteceu no fim da tarde de ontem no cemitério Santa Faustina, em Garça. A polícia de Garça segue investigando. 8h55. E a polícia confirmou a morte de Rosivaldo Mendes da Silva. Ele seria morador de Sul de Menuce e morreu na queda de um ultraleve na noite de ontem em Pereira Barreto. Um outro homem que estava na aeronave foi resgatado por populares, levado para atendimento médico. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que foram acionados por volta das 7 da noite de ontem com a informação de um acidente aéreo com um ultraleve que sobrevoava o rio Tietê, lá no município de Pereira Barreto. A aeronave era ocupada por 2 homens, sendo Silva o piloto e o passageiro um empresário, também seria de Sul de Menuce. De acordo com a polícia, o sobrevivente seria o proprietário da aeronave. Ele disse que o ultraleve apresentou uma pane, perdeu a atitude. Depois de um forte estalo, aconteceu a colisão na água. O ultraleve caiu aproximadamente 200 metros da margem e afundou. Populares socorreram o proprietário da aeronave. O piloto foi resgatado pelos bombeiros já sem vida. O SERIPA, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi comunicado e
investiga o caso. O corpo da vítima seguiu para o IML. O caso foi registrado como homicídio culposo sem a intenção e o inquérito instaurado. A polícia segue investigando as circunstâncias deste acidente com ultraleve. 8h56. Um afogamento em Pederneiras. Um jovem de 25 anos morreu afogado na prainha do Tietê ontem à tarde. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas no local sem sucesso. A procura será retomada agora pela manhã. De acordo com as informações, a vítima estava nadando com um tio quando, por motivos assim inesclarecidos, afundou e não retornou à superfície. Acredita-se que o jovem tenha passado mal por ter nadado após se alimentar. A informação de que a família estava reunida para passar o fim de semana de lazer no local. Equipes da Corporação dos Bombeiros iniciaram ontem mesmo as buscas no local. Os mergulhadores não tiveram sucesso. A informação de que o ponto de desaparecimento possui de 8 a 10 metros de profundidade. As buscas estão sendo retomadas na manhã desta segunda-feira. 8h58. Dê a sua sugestão de reportagens pelo WhatsApp Regência no 14991639290. Ótima semana para você. Nova edição do Jornal da Regência, amanhã, às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo.